Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez é uma grande alegria estar com você nesta manhã para junto meditarmos na Palavra de Deus. E hoje nós vamos tratar de um tema que muitas pessoas enfrentam em seu dia a dia. Vamos identificar quais são os adversários do seu milagre. E para melhor entender este assunto, peço desde já que você abra comigo no livro de Romanos 7,19, que nos diz: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Eu imagino que você já passou por alguma situação como esta em que lemos, onde o seu desejo era o de agradar ou fazer o bem a alguém, mas ao final de toda a história você acabou desagradando e causando problemas e entristecendo aquela pessoa que você desejava dar alegria. Pois bem, talvez você foi confrontado pelos adversários do seu milagre. Assista esta mensagem e entenda quais são e como eles agem em nossas vidas e se torne um vitorioso. Eu volto já para orarmos juntos. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu-lhe e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém? Irmãos, este é mais um dos milagres de Jesus descritos nos evangelhos. Foram vários os milagres que Jesus realizou durante a sua época terrestre, durante a sua época humana. Ele teve um ministério de 3 anos, muitos milagres, mas que foram registrados, que foram escritos, que foram anotados nos evangelhos. Nós temos 36 milagres, mas este daqui é um deles. Deus, através do seu Filho amado, nesses 36 milagres, nós vemos histórias de curas de enfermos, nós vemos ressurreição de pessoas. Ele fez isso com Lázaro, ressuscitou, já estava morto há 4 dias, ressuscitou uma menina, né? Cego enxergou, Bartimeu, teve o outro que foi se lavar lá no tanque de Siloé. Outros endemoniados foram libertos quando ele chegou em Gadara, e assim por diante. Foram 36 milagres escritos nos evangelhos, dos 4 evangelhos. Mas este milagre, irmãos, este milagre, os 35 milagres demais, a resposta de Jesus foi praticamente imediata. Ele disse: se queres ver, então veja. O outro ele diz: levanta e anda. O outro ele diz: sai para fora. Mas este milagre aqui, esta mulher teve que negociar, teve que insistir um pouco mais. Ela teve um pouco mais de dificuldade. Mulher cananeia, uma mulher grega, fenícia. Mas a Bíblia aqui nos registra que, num primeiro momento, o Senhor Jesus então disse: Deixa primeiro eu saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele estava dizendo: não, depois eu te abençoo, depois que eu abençoar todos os filhos de Israel, depois que eu abençoar todos os judeus,
você é grega, você é fenícia. Mas a Bíblia diz que ela insistiu. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta ocasião. Quais foram os obstáculos? Quais foram os adversários? Quais foram as lutas que essa mulher teve que enfrentar para alcançar o seu milagre? Talvez as lutas que esta mulher enfrentou, talvez você pode também estar enfrentando. Talvez as batalhas que essa mulher teve que guerrear, talvez seja semelhante às batalhas que você está em luta, guerreando. E a primeira coisa que nós vemos aqui neste texto, irmãos, é que ela teve que lutar contra demônios. Teve que lutar contra demônios. Imagino, isso é uma conjectura, imagino que aquela menina, quando ficava possuída, a batalha era grande, a luta era grande, porque lutar contra demônio não é fácil, irmãos. Lutar contra demônio não é fácil. Você não consegue lutar contra demônio sozinho. Você não consegue enfrentar ele sozinho. Você só consegue clamando pelo nome de Jesus, clamando pelo sangue de Jesus. Só assim você consegue neutralizar, só assim você consegue destruir. Mas o Senhor nos garante através da sua palavra, no livro de Romanos 8,37, que em todas as coisas, em qualquer coisa, não é só uma ou algumas, ou só em uma situação, só na área profissional, só na área conjugal, não, a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, mulher teve que lutar contra demônio, mulher teve que lutar contra espíritos imundos, mas eu quero te dizer, pode ficar tranquilo, porque Jesus nos deu poder para vencer todos eles. Jesus nos deu poder para vencer todos eles. Jesus hoje está te lembrando que essa situação vai ser destruída, porque a palavra dele diz lá no livro de Lucas 10,19, ele diz, a mim e a você, eis que te dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo não prevalecerá contra a igreja do Deus vivo. Deus te deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Deus te deu poder para vencer todos os espíritos malignos. Mas o próprio Jesus nos adverte, irmãos. O próprio Jesus nos faz uma advertência. Uma determinada ocasião, quando Jesus no monte realizou a transfiguração, apareceu Elias, Moisés, e depois disso os discípulos desceram e foram tentar expulsar um demônio de um menino. E a Bíblia diz que eles passaram praticamente o dia todo. E a Bíblia diz lá no livro de Mateus 17:21, que existem determinadas castas de demônio que você só pode expulsar por meio do jejum e da oração. Por isso estamos clamando, por isso estamos buscando. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecendo em todas as áreas da sua vida. Esse demônio vai sair. Talvez é algo que tenha aprisionado seu casamento, sua vida financeira, sua vida profissional. Ele vai sair. Mas tem determinadas castas que é só no jejum e na oração. Para você vencer, o milagre vai acontecer. Mas nós temos que enfrentar com as armas corretas. Uma outra situação desta mulher, irmãos, para que você alcance o seu milagre, para que você alcance a sua vitória, é preciso não só lutar contra demônios, mas é preciso você lutar contra você mesmo. Precisa lutar contra você mesmo. Às vezes, pior que lutar contra demônio é lutar contra a gente mesmo, porque o demônio ele sai em nome de Jesus. O demônio você expulsa em nome de Jesus. E a língua fofoqueira, e o olhar de inveja, e aquela situação sedutora, como é que você faz? Lutar contra você mesmo. Esta é ainda pior. Como é que você vai fazer? Em nome de Jesus, expulsa essa língua fofoqueira. Em nome de Jesus. Irmãos, a luta contra você mesmo
ela é ainda maior, porque você vai ter que lutar contra a sua natureza, você vai ter que lutar contra a sua carne. A Bíblia diz que vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você lutar contra você mesmo é às vezes mais difícil do que lutar contra um demônio. Algumas pessoas, irmãos, estão insatisfeitas consigo mesmas, né? Algumas pessoas se olham no espelho, às vezes se acham gordos demais, outras vezes se acham magros demais. É que o cabelo isso, é que o nariz aquilo, é que o olho isso, é que a boca aquilo, é que o dente isso. Lutar contra a sua própria natureza. E é sempre assim. Às vezes Deus permite um espinho na carne. Paulo teve um espinho na carne. E a Bíblia diz, irmãos, que a maior dificuldade de Paulo era contra ele mesmo, porque os demônios até elogiavam Paulo. Os demônios elogiavam Paulo várias vezes. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 16 e 17. A Bíblia diz que Paulo chegou numa determinada localidade e tinha uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que todos os dias, aquela menina, Paulo e Silas estavam juntos, inclusive foi essa a razão deles terem sido levados à prisão. A Bíblia diz que aquela menina, que tinha um espírito imundo de adivinhação, dizia: eis aí um servo do Deus Altíssimo. Eis aí o próprio demônio elogiando, o demônio da adivinhação elogiando Paulo. Eu quero te dizer, mesmo que o espírito imundo fale a verdade, ele nunca vai prestar. A Bíblia diz então que Paulo expulsa aquele demônio e eles são aprisionados, porque o homem que tinha lucro com aquela menina mandou encerrá-los na prisão. Uma outra ocasião também, irmãos, a Bíblia diz que no livro de Atos dos Apóstolos, também capítulo 19, verso de número 15, os filhos do sacerdote Seva, diz que foram tentar expulsar um demônio do menino. E a Bíblia diz que o demônio então vira para eles e fala assim: eu conheço Jesus, e Paulo eu bem sei quem é, mas você quem são? Vocês quem são? E a Bíblia diz que eles também sofreram ali uma grande lesão física. Paulo então foi reconhecido, mas a Bíblia diz que o próprio Paulo dizia no livro de Romanos 7, 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Lutar contra o demônio não é fácil, mas é mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. E aquela mulher, às vezes, ela tinha que lutar contra a sua própria natureza. O coração desejando a vitória dela, o coração desejando a vitória e a libertação daquela criança, daquela filha. Mas às vezes a mente dizendo: não vai ter jeito, você não vai conseguir. Lutando espírito, alma e espírito, lutando corpo. Às vezes é assim comigo e com você. Nós temos que lutar contra nós mesmos. Eu quero te dizer uma coisa, irmão: o inimigo não derruba ninguém. O que ele faz é colocar pratos para você cair. Ele tenta você, mas quem cai é você. O inimigo fica colocando coisa que você gosta para você cair. O inimigo tenta colocar aquelas coisas que ele certamente sabe que são as suas fraquezas. A Bíblia diz no livro de Romanos 7,19, a Bíblia diz assim: porque o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Às vezes você quer até fazer o bem, mas a sua natureza, a sua personalidade, a sua situação não te permite alcançar as atitudes que você deseja. Mas eu quero te dizer, irmãos, vigie com a sua vida, vigie com as suas atitudes, vigie com as suas palavras, vigie com os seus passos, vigie com os seus olhos. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz, e se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Portanto, como está escrito no livro de 1 Coríntios 10, 12, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Vigie, irmãos. Uma das grandes batalhas, talvez o seu milagre, talvez a sua vitória, depende mais de você do que do Senhor.
depende mais da sua atitude, mais da sua disciplina, mais da sua vigilância, mais de você renunciar ao pecado, mais de você desviar daquelas coisas que não agradam ao Senhor e que são as suas fraquezas, do que do próprio Deus. O seu milagre está mais próximo do que você pensa, e ele depende mais de você do que você pensa. Portanto, irmãos, lutar contra o demônio é difícil, mas lutar contra você é mais difícil ainda. Vigie, comece a melhorar dia a dia, comece a ter uma vitória pequena dia a dia. Aquilo que você fazia, não faça mais. Aquilo que você olhava, não olhe mais. Aquilo que onde você ia, não vá mais. Aquelas pessoas que você falava e não agradam ao Senhor, não fale mais. E o nome do Senhor será glorificado. O seu milagre vai chegar, a sua vitória vai chegar. Deus não opera onde existe licitude. Deus não opera onde não existe um coração contrito. Permita que o seu milagre chegue, mas vença você mesmo. Uma outra coisa, irmãos, que é preciso vencer, que é preciso pôr para baixo, são as opiniões e as sugestões dos outros. Às vezes, o outro porque não alcançou vitória, o outro porque não alcançou o milagre, quer te dizer e te desanimar, dando opiniões sobre o que você deve ou não deve fazer. Nós não podemos ficar olhando a opinião dos outros, irmãos. A Bíblia diz no livro de Hebreus 5:9 que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não, eu estou olhando aquele irmão lá, passou por isso, deu um problema, ele não conseguiu. Não olhe para o irmão. Mas aquele pastor, aquele membro, aquele obreiro que ele fez isso. Não olhe, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Às vezes, a sua luta, a sua batalha está dentro da sua própria família. Às vezes, quando você resolveu aceitar Jesus, quando você resolveu se manifestar de que lado você estava, foi ali que levantaram opiniões, foi ali que levantaram sugestões, foi ali que levantaram críticas, foi ali que levantaram apontamentos. Mas fique firme, o nome do Senhor vai ser glorificado. Não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar. O que importa é como a sua história vai terminar. Talvez foi pedrada, talvez foi apontamento, talvez, eu não sei, mas eu quero te dizer que o Deus que começou a boa obra é fiel para concluir. Perseguição familiar, problema familiar, isso não é exclusividade sua. Desde a antiguidade isso já existia. Foi assim com José, irmão. Foi vendido pelos irmãos. Foi vendido pelos irmãos. Foi assim com Abraão e o seu sobrinho Ló. Não, vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. Os filhos de Abraão também viviam em constante confusão. Mas a Bíblia diz, no livro de Salmos, capítulo de número 91, verso de número 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O nome do Senhor vai ser glorificado. Você tem que pensar que quem precisa do milagre é você. A opinião pode vir dos outros, mas quem precisa do milagre é você. Nessa busca pelo milagre, a Bíblia diz que os nossos familiares realmente podem se tornar nossos inimigos. A Bíblia diz lá no livro de Mateus 10:36: e assim os inimigos do homem, no final, serão os seus familiares. Haverá uma divisão de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Opinião por opinião, irmãos. No livro de Números 13:33, os espias tentaram derreter o coração do povo. 10 espias dizendo: olha, nós somos pequenos, os olhos dos gigantes que existem naquela terra, a terra é boa, mana leite e mel, mas aos olhos daquele povo nós somos como gafanhotos. São opiniões. Irmãos, não importa o tamanho do gigante, o que importa é o tamanho do Deus que você serve. O que importa é a bênção que está sobre a sua vida. Não é o lugar que abençoa a pessoa. Eu vou mudar para a cidade tal, eu vou mudar para a capital lá, ou para outra capital, porque lá é isso. Irmãos,
não é o lugar que abençoa a pessoa, mas é a pessoa que abençoa o lugar. Onde você estiver, as bênçãos do Senhor te acompanharão. Você vai ser luz. Você vai ser luz onde quer que você esteja. Deus abre porta onde não tem porta, irmãos. E o nome dele vai ser glorificado. E para terminar, além de lutar contra demônios, além de lutar contra nós mesmos, além de lutar contra a opinião dos outros, mas eu quero te dizer, além disso, nós teremos que lutar contra nossos sentimentos, mas nós vamos ter que lutar em oração. Nós temos que buscar em oração e fé. E esta mulher fez isso, irmãos. Esta mulher teve que lutar em oração. Ela teve que buscar insistentemente em oração. A Bíblia diz que o Senhor, no verso número 24, que o Senhor procurava esconder, para que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas ela soube. E ela foi lá e se lançou aos pés dele. E pediu: filho de Davi, imagino que ela pedindo: filho de Davi, liberta minha filha, transforma a vida da minha filha. E a Bíblia diz que o Senhor então diz: deixa primeiro eu saciar os filhos, que não convém tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. O Senhor Jesus num primeiro momento disse assim: agora não, você vai ter que esperar mais um pouco, não é o momento, não é a sua vez. Mas a Bíblia diz que aquela mulher com muita sabedoria disse, ela porém respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa da migalha dos filhos. Eu quero te dizer, continue clamando ao Senhor. A Bíblia diz no livro de Jeremias 33:3: clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Talvez você está há muito tempo clamando, talvez você está há muito tempo esperando, talvez você está há muito tempo nessa batalha, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: continue clamando. Eu não sei se serão as migalhas, eu não sei que serão os pouquinhos, mas Deus vai liberar uma bênção para você. E a Bíblia diz, irmãos, que depois que o Senhor Jesus fala isso, ela então responde, no verso de número 29, o próprio Jesus disse: então ele disse-lhe: por esta palavra o demônio já saiu da sua filha. Eu quero te dizer, num primeiro momento o Senhor não queria curá-la, e ela insistiu, e o Senhor disse: pela sua palavra, pela sua insistência, pelo seu clamor, a sua filha já está curada. O Senhor está te dizendo hoje: profetiza você, é você que vai profetizar o seu milagre, é você que vai dizer que isso não é maldição, isso vai ser bênção na sua vida, essa situação vai mudar. Comece a profetizar, que o Senhor Jesus está te dizendo: por essa palavra que você está dizendo, o milagre vai chegar, a guerra vai cessar, o nome dele vai ser glorificado, o nome dele vai ser exaltado. E nós aprendemos com essa mulher 3 coisas que ela fez para alcançar o milagre. Primeiro, se humilhou, lançou-se aos pés de Jesus, se humilhou. Depois, clama pela sua filha. Ela clama, ela busca o Senhor. Eu não sei quanto tempo você tem reservado de oração, e eu não sei para quem você tem buscado essa oração. Mas a terceira coisa, ela insiste no clamor, ela começa a profetizar. E a Bíblia diz, irmãos, no livro de Salmos 51, verso de número 7, a Bíblia diz que Deus resiste à soberba, Deus resiste ao orgulho, Deus resiste a um coração mentiroso. Mas a Bíblia diz no livro de Salmos 51, 7, que Deus não resiste a um espírito quebrantado, a um coração contrito, Ele não desprezará. Quando for clamar ao Senhor, tenha o coração contrito, tenha o espírito quebrantado, e Deus não vai resistir a essa sua atitude, a esse seu clamor, a essa sua palavra, e Ele vai se levantar. Existe alguma coisa que move a mão de Deus, irmão? Se existe alguma coisa que move a mão de Deus, é a oração sincera, é um coração sincero, porque a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê,
Deus vê o coração. Deus conhece o seu coração. E para terminar, eu quero te dizer, use a sua palavra. Use sabiamente as suas palavras. A Bíblia diz no livro de Mateus 15:11, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai da boca. Então use com sabedoria a tua palavra. Essa mulher aqui usou com sabedoria, falou: Senhor, eu sei que os cachorrinhos têm direito, mas eles têm direito às migalhas que caem debaixo da mesa dos filhos. Eu não sei como você está clamando, eu não sei como você está buscando, mas se você não sabe clamar, pelo menos coloque nas mãos de Deus e diga: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Tenho certeza que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Eu tenho certeza que a vontade do Pai é melhor que a nossa. Então, para que o milagre aconteça na sua vida, se você tiver que lutar, pode enfrentar os demônios, porque Deus te deu poder e autoridade. A Bíblia diz no livro de Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Aprenda a lutar contra você mesmo. Aprenda a lutar contra você mesmo e tenha vitória. E não fique sendo levado pela opinião dos outros, porque a Bíblia diz que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Livro de Mateus 24:35 diz que passa o céu e passa a terra, mas se Ele te prometeu, não vai passar. O milagre vai chegar. Passa o céu e passa a terra, mas a sua palavra não é onde passar. Persista na oração, irmãos, como está escrito no livro de 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, então eu ouvirei lá dos céus, sararei a tua terra, e perdoarei os seus pecados. Continue glorificando ao Senhor, continue buscando. Oração é igual injeção. Eu sempre digo, oração é igual injeção. Se não fez efeito agora, mas daqui uma semana, daqui um mês, certamente ela vai produzir o efeito desejado, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não desista, insista, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Eu creio que foi possível você entender que temos vários adversários para enfrentar diariamente. Inclusive, em determinadas ocasiões, nossas lutas ocorrem contra os nossos próprios desejos nessa busca em alcançar o nosso milagre, seja nas palavras, nos atos, nos caminhos, mas eu creio que quando conhecemos o que enfrentamos, nossa vitória se torna mais fácil. E hoje você descobriu quais são estes adversários necessários para serem vencidos. Nosso programa já está chegando ao final. Mas antes quero fazer um convite muito especial a você e toda a sua família para estar conosco nesta noite de sábado, na Avenida JK, 7711, em nossa nova sede. Hoje estaremos realizando nossa Santa Ceia e você é o nosso convidado especial para este maravilhoso culto de comunhão. Eu aguardo você logo mais às 19h30. Venha participar e seja abençoado. E agora, para encerrar, eu gostaria de convidar você a orar comigo. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui estas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus.